Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de Relato Integrado e Sustentabilidade. E nós temos hoje aqui a presença da professora Elise Soerg Zaro. Isso mesmo. E, infelizmente, ela vai defender o doutorado... Que dia que é? Terça-feira, dia 26. Terça-feira que vem, vocês estão convidados, né? E ela é uma das que mais conhece o relato integrado. Então, aí você aproveita e fala de você e dá continuidade. Ela vai falar sobre o conteúdo do framework. Isso mesmo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, como o professor falou, eu sou até agora doutoranda do programa em Contabilidade e em Controladoria e Contabilidade aqui da FEA. Eu pesquiso sobre relato integrado. A minha tese fala sobre a relação da adoção do relato integrado e o impacto no custo de capital das empresas. E aí eu combinei com o professor Kassai para fazer duas apresentações aqui. Uma mais geral sobre o framework, que vocês leram, né, com certeza, para essa aula. E a gente vai retomar alguns conceitos e tentar ver juntos. Então, eu não sei o que vocês acharam. É um tema fácil? O que vocês acharam do framework? Eu acho que ele é apresentado de uma forma simples, mas ele tem conceitos bem profundos e acho que vale a pena a discussão e tal, pra gente ir aprofundando, inclusive eu, né? Com certeza vocês têm muita coisa pra falar. Eu tive uma trajetória, assim, profissional e tal, bastante diversa. Eu trabalhei 5 anos numa consultoria tributária. Aí eu comecei o meu mestrado já pesquisando sobre relato integrado, então eu tenho alguma leitura acumulada, né, depois de 5 anos estudando sobre o tema. Eu comecei a estudar no ano em que o framework foi divulgado. Vocês sabem que ano que foi? 2013. Um detalhezinho, né? Foi em 2013 que o framework foi divulgado. E então eu já comecei a ver e acompanhar as empresas desde o início, quando elas estavam adotando. Eu também faço trabalhos de perícia, tanto trabalhista quanto contábil, então é uma outra área, né? E também estou abrindo atualmente um consultório odontológico. Então, eu gosto de coisas bastante diversas. Eu acho que gosto da multidisciplinaridade do relato integrado. Eu acho que é uma coisa que combina bastante comigo. Eu trouxe alguns conceitos iniciais, mas primeiro eu gostaria de conversar com vocês. Eu vou fazer uma recomendação. Tá funcionando aí? É verdade, eu esqueci. Obrigada. Vocês ouvem podcasts? Uhum. Você poderia explicar o que é um podcast para os colegas? É um áudio, né? As pessoas se reúnem para discutir um determinado assunto, só que ao invés de vídeo, como é feito no YouTube, é só áudio, né? Exatamente. Eu vou deixar uma sugestão para vocês desse podcast que chama Naruhodô. Eles tratam sobre diversos assuntos, principalmente relacionados à pesquisa. E assim, eles tratam sobre assuntos bem diversos, mas trazem estudos para fundamentar. Eu achei bem interessante. Esse em especial, que eu vou deixar o link no slide para vocês, é sobre memória, como a nossa memória funciona. Então, eles fazem nesse episódio uma analogia ou uma metáfora de que a nossa memória funciona como um carimbo. Então, cada vez que a gente vai estudando um assunto, vai ouvindo alguma coisa a respeito, lê, discute com alguma pessoa, você vai fazendo um carimbo naquele assunto. Quanto mais vezes você acessar essa informação, quanto mais informação você for agregando a esse determinado assunto, esse carimbo vai ficando mais forte. E aí a nossa memória vai fortalecendo e a gente vai construindo conhecimento.
Então, assim, de novo, a gente falar uma vez sobre relato integrado, vocês lerem uma vez o framework, não é o suficiente. Eu quero desafiar vocês a verem várias vezes, acessem várias vezes o material. Quando estiverem lá no boteco, conversem sobre o relato integrado, que é um tema super apropriado. Porque aí a gente vai conseguindo transformar. A gente tem tanta informação que a gente vai recebendo todos os dias que muita coisa se perde, né? Então, as coisas que vocês realmente gostam e que vocês realmente querem aprender é nesse sentido. É muito esforço, e ler de novo, e sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Só uma dúvida, você vai disponibilizar pra gente? Vou, Para a gente discutir o relato integrado, eu quero propor para vocês estudar um caso. Essa semana me perguntaram sobre as demonstrações da Comgás, e aí eu já aproveitei e já coloquei, vou trazer na aula também, a gente já olha junto, eu vejo a opinião de vocês também. Eu queria pedir, se vocês estiverem ou no celular ou no computador, para acessar que tipo de informação que a Comgás disponibiliza para os usuários externos. Quem aqui já foi no site das empresas buscar demonstrações contábeis ou informações? Eu já vi da Clabin. Da Clabin? É. Olha só. E acho que da Coca-Cola também. Tinha só informação sustentável, mas não tinha o relato integrado. Internacionalmente eles fazem o relato integrado. Tem quem que tá procurando? Do Comgás aí? Isso mesmo. O que eles divulgam aí no RI? Relatórios anuais, tem o release, agora do quarto TRI de 2018. BFP, mais sobre os relatórios anuais, né? Os relatórios, as demonstrações financeiras. Então, vocês têm mais ou menos a ideia do que encontrar na seção de relação com investidores de uma empresa em geral? E, é mais ou menos isso. Caso vocês não consigam ver aqui, eu gostaria que vocês fossem para casa e também dessem uma olhadinha, porque é muito importante a gente ter, inclusive, isso em mente, né? O que eu vou encontrar lá? Vou encontrar as demonstrações financeiras, eu vou encontrar a divulgação de evento relevante da empresa, se ela fez alguma incorporação, algum evento societário, ou se teve alguma outra coisa que ela acha relevante para o mercado. Vai ter as divulgações de resultado financeiro e vai ter o relatório anual. Ou vai ter o relato integrado, ou vai ter o relatório de sustentabilidade. Então, cada empresa adota algumas práticas de disclosure, né? O que não é obrigatório, cada uma faz de uma forma diferente. Todo mundo aqui é da contabilidade? Tem alguém aqui que não faz o curso de contabilidade? Vocês são de que curso? Administração. Uai. Atuário? Olha que legal! Já houveram alunos de atuário antes, professor? Muitos. É? Turma anterior, metade. Que legal! E então, o que, principalmente para os outros, eu vou deixar vocês dessa vez um pouquinho tranquilos, mas se quiserem responder também fiquem à vontade. O que é contabilidade? Contabilidade é registro e a passagem da informação para pessoas que estão interessadas no desempenho da empresa. Muito bem, já começamos muito bem com a definição. Uma questão chave aí é a divulgação de informações para os usuários, né? Não, a gente tem a divisão entre usuários internos, usuários externos, mas o que a contabilidade se propõe
é divulgar informações sobre a empresa. Elas se limitam a divulgações patrimoniais? Não. Por que não? É pobre. Por quê? Mas não tem tantas informações importantes? Tem, mas só isso é pobre, né? Tem diversas movimentações, tem diversas decisões, tem diversos fatores da empresa que estão muito além do que está registrado no patrimônio. Exatamente. Eu tô fazendo aula agora com o professor Eduardo Flores e ele costuma falar que a contabilidade é um sistema de comunicação, né? Que quase poderia ser um curso da EPA, ele brinca, porque ela mostra para todo mundo as informações da empresa, então gira a informação pela empresa inteira. Então acho que não se limita à informação só patrimonial. Tem muita informação ali no meio, né? Nem sempre está muito claro, mas tem como tirar muita informação das demonstrações. Perfeito. Então isso mostra pra gente que o nosso desafio às vezes é maior do que só... O nosso desafio como contadores ou mesmo em outras áreas é demonstrar a empresa, mostrar como a empresa tá, como ela vai performar principalmente no futuro. E não necessariamente a gente vai mostrar só números e a gente vai ter que lidar com muitas outras informações. Eu acho que a gente já discutiu bem. Então, o objetivo da contabilidade é demonstrar, assim, fazer um reporte corporativo. Ele é muito mais amplo do que você fazer as demonstrações financeiras. E vocês acham que é necessário estudar sustentabilidade no curso de contabilidade? Com certeza. Por quê? Porque também é um mecanismo de agregar valor para a instituição e para a sociedade. E nada mais competente ao contador analisar o quanto ele agrega valor, qual que é o impacto tanto na sociedade quanto na instituição pública ou privada. Então, o contador é o profissional mais competente para analisar quantitativamente e qualitativamente esses dados. Perfeito. Então, a gente está, ao longo do tempo, trazendo essa atividade ou essa responsabilidade para a contabilidade, mas não é uma questão simples e não é uma questão fácil. Vocês já acessaram o relatório de sustentabilidade de alguma empresa? Ninguém? O que será que tem num relatório de sustentabilidade? Por exemplo, a Klabin, por exemplo. Isso, ótimo! Ela provavelmente... É que eu não vi de fato, assim, eu passei bem por cima. Fica tranquilo. Mas assim, ela faz reflorestamento e isso já agrega um valor. Ela se preocupa com a sustentabilidade. Não está só consumindo aquelas árvores para processo de produção de papel, mas ela está se preocupando com depois. Ela está usando produtos renováveis. Perfeito, então essa é uma questão super relevante. E aí o que você vai ter lá no relatório? Então, essa questão de descrever que ela faz reflorestamento, ela vai dizer lá quanta água ela gasta no processo, quanto que ela tem de emissões de carbono, por exemplo. Todas essas coisas, elas vão estar apresentadas no relatório de sustentabilidade. E aí, a gente vai ter que, como contadores, ir atrás de saber todos os aspectos relevantes da atividade da empresa para ser capaz de reportar para a sociedade, para os usuários que precisam dessa informação. Então é um desafio muito grande e vocês, por já estarem na frente, já estarem aqui discutindo essas questões ainda na graduação, acho que vocês já estão com uma vantagem competitiva muito grande, né?
já está pensando e fazendo entender todas ter entendimento dessas informações como um todo. Aqui eu trouxe um resgate bem simples da evolução dos relatórios corporativos ao longo do tempo. Essas discussões elas começaram há muito tempo atrás. Lá em 77, na França, já foi determinada a obrigatoriedade da divulgação do balanço social. E ao longo do tempo foi evoluindo muito, as empresas foram sofrendo diversas pressões, foram sendo discutidos vários temas e os relatórios foram reagindo a isso e se moldando a todas essas pressões que as empresas sofrem. Então, lá em 77 eles já começaram a reportar algumas práticas de relacionamento com os funcionários, questões assim. Depois passou por um período muito forte de enfoque em questões ambientais. Então a empresa, claro, estava se preocupando tanto nas questões de recursos utilizados, quanto no impacto no ambiente, descarte de produtos. Começou a surgir uma série de iniciativas, mas as empresas não sabiam direito o que divulgar, que tipo de informação os investidores querem. O que eu vou colocar nesse relatório de sustentabilidade ou nesse relatório ambiental que o pessoal está me perguntando? Aí houve uma movimentação internacional para criar então umas diretrizes. Vamos estabelecer aqui alguns critérios e vamos falar para as empresas. Então vocês têm que divulgar tudo isso. Vamos pedir sobre informações sobre água, sobre emissões de carbono, sobre relação com funcionários, sobre potencial de trabalho escravo, sobre qual o seu impacto na sociedade, onde você está. E aí foi feita uma lista gigantesca e muitas discussões internacionais, foi envolvido uma série de stakeholders que são afetados e relacionados a esses temas, e foi criadas as diretrizes do GRI. Alguém já ouviu falar sobre isso? É timidez ou não? Não? Então, as diretrizes do GRI são realmente essas orientações de como você fazer relatório de sustentabilidade. Ele trabalha numa perspectiva de 3 pilares. Então, pilar econômico, pilar social e ambiental. E aí eles iniciaram fazendo realmente explorar a maior quantidade de informações possível. Vamos pedir para as empresas realmente apresentar tudo para a gente conseguir saber quais que são os impactos delas e tal. Aí, ao longo do tempo, isso foi evoluindo. Muitas empresas começaram a apresentar esse tipo de informação no relatório anual, para que, junto com as demonstrações financeiras, normalmente eles pegavam, terminei o meu balanço aqui, assinei, vou grampear junto com o relatório de sustentabilidade e vamos publicar, né? Então, aí foi começando a trazer essas informações e os investidores realmente foram começando a ter acesso a esse tipo de informação. E também foi um passo muito importante para a tempestividade da divulgação dessas informações. Porque tinha empresa que divulgava lá em outubro o relatório de sustentabilidade do ano anterior. Lá em novembro. Aí é meio complicado, porque você pegar essa informação tão atrasada, não que abril seja o melhor dos mundos, né? Mas você trazer essas informações para o relatório anual foi um passo importante para que essas divulgações fossem feitas de uma forma mais antecipada. E o que se caminha hoje na literatura para uma evolução dessas divulgações
é o que a gente chama de relato integrado. Vocês que leram o framework, o que é relato integrado? Vai fazer uma junção dos diversos valores capitais da empresa, né, que agregam o valor para ela. Aí são os capitais, o manufaturado, o financeiro, social e os outros. Perfeito, isso mesmo. Mas aí é uma junção que a gente tenta fazer não só, vamos grampear esses dois relatórios, vamos pegar o relatório de sustentabilidade que a gente colocou todos os indicadores que o povo do GRI lá pediu pra gente, vamos grampear com as DFs e vamos mandar pro pessoal? Será que isso é suficiente? Então, se tem uma discussão muito grande de divulgar informações que realmente sejam importantes para os tomadores de decisão e de uma forma integrada entre todas as informações. Vamos fazer, então, a gente está falando da Klabin. O que é um dos fatores chaves na atividade da Klabin? Ela produz celulose, então ela precisa de árvores. Então, reflorestamento ou a matéria-prima que ela utiliza é um tópico chave. Então, eu preciso tratar dessas informações no relato integrado. Mas, de repente, outras questões não vão ser tão relevantes, que elas estão lá no GRI como uma questão que deveria ser reportada. Mas eu não tenho um impacto tão grande dentro do meu relatório, então não preciso reportar. Ou, por exemplo, eu estou tendo gastos com pesquisa, desenvolvimento, tecnologia. Será que isso é relevante eu divulgar? Provavelmente sim, eles estão numa busca desenfreada por achar outras soluções que ocupem menos recursos, que vão ter um impacto menor no descarte. Então, com certeza, eu vou divulgar essa informação de desenvolvimento de inovação e tal. Mas, qual é o impacto disso em todo o processo? Tipo, eu tô tendo esse desenvolvimento, mas eu vou ter só impacto no lucro? Ou será que eu quero também reduzir os recursos que eu tô usando? Ou eu vou, por exemplo, melhorar as condições de trabalho dos meus funcionários? Então, o relato integrado, ele quer que você reflita essas coisas e qual que é a conexão entre todas essas coisas dentro do seu negócio. Então, como eu existindo, como as minhas atividades elas vão impactar as coisas ao mesmo tempo, como que elas estão interligadas. E essa é a proposta então do relato integrado. Vocês repararam que aqui a gente tem várias coisas que falava de relatórios e agora a gente fala de relato. Vocês perceberam isso? Sim. Sim. E aí, alguma ideia por que usar essa terminologia diferente? Então, o relato integrado, ele veio para ser uma iniciativa não necessariamente da criação de um novo relatório. Eu vou entrar numa empresa lá no RI, se tiver lá, relato integrado, download aqui, tem relato integrado. Se não tiver, relatório integrado. Se não tiver, não tem. Então, não é isso que a iniciativa quer. A iniciativa quer que as empresas comecem a pensar e se organizar e internalizar essa ideia de pensamento integrado. Então, eu vou começar a tomar as minhas decisões analisando todos esses impactos que vai ter não só no capital financeiro,
como também nos outros capitais, e que isso se reflita nas demonstrações das empresas. Então, o relato, ele vai ser o processo de criação das informações e não necessariamente um PDF que vai estar lá para download no site da empresa, não necessariamente aquele caderninho bonitinho, coloridinho que eles imprimem no final do ano. Então é essa a ideia, não necessariamente criar uma nova publicação, mas pegar dentro das publicações da empresa e aplicar os conceitos, os princípios do relato integrado. Tudo bem? Então, quem conseguiu ir no relatório anual da Comgás? Mas no geral, assim, pessoal, quem conhece essa empresa? Aqui em São Paulo, acho que é comum, né? Quem mora sozinho conhece. Vem uma cartinha todo mês, né? Inacreditável. E o que a Comgás faz? Distribui gás. Encanado, muito bem. Então, lá no relatório de administração dela, o que vocês acham que ela fala? Lá no relatório anual, no relatório de administração. Aqui tem gestão, governança, tem as áreas em que a empresa é dividida, tem um relatório de sustentabilidade que foi feito. Perfeito. Então eu vou pedir para você olhar assim mais focado assim, qual é a atividade dela? Como que ela mostra isso? Nesse contexto, ela teria que se preocupar com vazamento, com a questão de impacto na natureza, quais são as medidas preventivas que ela adota. Aqui você falou de prevenção, né? Que mais? Aqui tem relacionamento com a sociedade, então o perfil dos funcionários, não, faixa etária, rotatividade, gênero. Também por causa do valor Então, esse tipo de informação é muito importante. Normalmente tem abertura quantos funcionários tem, como que é a divisão, por gênero, por raça, como que eles são, qual é a proporção de mulheres, por exemplo, na gestão, proporção de negros na diretoria, essas questões para mostrar como eles estão trabalhando com a diversidade dentro da empresa e se eles estão se preocupando realmente com isso. Vocês acham que é uma questão importante colocar isso no relatório? E vocês acham que faz alguma diferença? Tipo, internamente, se você tem que produzir essa informação, e aí no outro ano, de repente, esse indicador tá pior. Aí você começa a ter que lidar com essas questões, tratar isso internamente, aí começa a ser falado. Então, produzir esse tipo de informação cria discussões dentro da empresa e preocupações que, se não tivesse essa divulgação, provavelmente não existiria.
Então ela traz, assim, a própria produção da divulgação, ela traz uma melhora, é uma melhora esperada na performance, né? Não, nos artigos internacionais ainda não há uma unanimidade, mas no geral as empresas que divulgam informações, mesmo que seja naquele padrão, eu estou seguindo essa listinha aqui que eu tenho que divulgar, normalmente tem um impacto na performance não financeira dela e na financeira também, mas principalmente, assim, vamos focar na não financeira. Porque a empresa começa a lidar com essas questões internamente que antes não existiam, não estava no radar. Por que eu vou ter que me preocupar com isso? Aí, a partir do momento que você começa a abrir essa informação e aí divulgando todos os anos e tal, você começa a ter que gerenciar isso e se preocupar com essas questões. Mas e aí? Alguém conseguiu achar o que a Comgás faz? Então, ela vai ter de uma forma bem breve, só para deixar claro, a Comgás ela ainda não adota relato integrado, mas ela divulga conforme o GRI. E ela apresenta, assim, de uma forma sucinta, né, que ela é uma distribuidora de gás, principalmente de tubulação. Também tem uma parte que é para veículos e tal, e que ela atende tanto residências quanto áreas industriais, e aí ela abre um pouquinho. Mas assim, tentem dar uma focada no modelo de negócios dela. Ela é uma empresa que atua numa área que é de concessão, então ela tem que lutar contra ela mesma nesse espaço para conseguir clientes, né? E ela, assim, utiliza o recurso de gás e como que ela distribui. A gente vai voltar nesse ponto e tentar trazer mais elementos no modelo de negócios. Então, o relato integrado, ele vai tentar trazer essa visão geral da empresa. Como que eu crio valor dentro da minha empresa? Como o colega falou, não só financeiro, mas são 6 capitais. Quem mais ajuda? É o financeiro. Manufaturado, vocês sabem o que é? São aqueles ativos tangíveis da empresa. Eu tenho instalações, eu tenho equipamentos, eu tenho... o que mais? Veículos, todas essas coisas. Só que o relato integrado também propõe uma abertura que vai além da fronteira que a gente estabelece na contabilidade, que é o controle da empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa numa área rural, aqui em São Paulo, e eu agora, a partir do mês que vem, vai ter um novo asfalto lá. Vocês acham que esse novo asfalto vai fazer alguma diferença para o resultado da minha empresa? Vai sim. Vai. Provavelmente sim. O asfalto é meu? Eu posso refletir ele lá no balanço? Mas eu posso avisar para os acionistas que eu tenho uma expectativa de impacto no meu resultado devido a essa benfeitoria, que é um capital manufaturado que não é meu. Então, eu provavelmente vou querer colocar lá no meu balanço e explicar, eu vou ter um crescimento de vendas aqui de 20%, porque vai melhorar muito a minha distribuição, e aí eu consigo atender agora esses clientes e tal, eu tenho essa expectativa.
Não vou conseguir refletir isso já nas demonstrações contábeis, mas é uma informação super relevante para os usuários da informação. Entenderam? Outras coisas também que as empresas fazem muito é medir os impactos além das fronteiras da empresa. Por exemplo, a Natura é uma empresa que faz isso. Ela vai medir o impacto, por exemplo, ambiental de toda a cadeia de produção. Desde a extração das sementes que ela vai usar para fazer os produtos, até a locomoção desses produtos até a loja, e medir todo o impacto de toda a cadeia para divulgar no relatório. Vai fazer a análise também das relações de trabalho, não só internas, como dos fornecedores, de toda a supply chain, para minimizar esses efeitos, porque muitas vezes, vou divulgar o meu relatório, ele tá lindo, os indicadores estão ótimos, mas na verdade as coisas que são os impactos negativos eu estou externalizando. Eu escolho o fornecedor mais barato mesmo, que ele tem algum indício de explorar a mão de obra similar à escrava. Mas, é que eu tô aqui gerenciando os custos. Não, você tem que ter essa postura e, na medida do possível, as empresas têm tentado demonstrar isso nas divulgações delas. E elas, então, não se limitam à nossa definição da empresa. Elas trazem também as questões da cadeia de valor para o relatório. E a criação de valor de todos os capitais ao longo do tempo. Por isso que a gente tem que entender as interdependências entre eles. Eu vou fazer esse investimento, que a gente estava citando, em inovação. Que tipo de capital que ele vai ser impactado? Talvez eu tenha um dispêndio financeiro muito grande, mas eu vou ter um resultado positivo ambiental. Eu tenho que demonstrar essas relações e demonstrar como faz sentido tomar essa decisão. Eu trouxe para vocês só um pouquinho da evolução do relatório de sustentabilidade, do relato integrado mesmo. Ele surgiu com uma iniciativa dessa organização A4S. Foi o Príncipe de Gales que fundou essa organização. E ela é Accounting for Sustainability. Então, ele acredita que a contabilidade pode levar à sustentabilidade. Tanto que ele criou essa iniciativa, essa organização que auxilia em várias coisas, inclusive deu apoio para a criação do relato integrado. Então, eu acho que nós, contadores, também temos que acreditar nesse nosso potencial, e eu pessoalmente, realmente acredito que a gente tem essa responsabilidade e essa capacidade de realmente implantar nas empresas e conseguir impactos. Depois, essa organização, ela criou algumas orientações para as empresas, principalmente lá no Reino Unido, divulgar informações de uma forma combinada, que era o termo que eles chamavam. Depois, eles criaram o IIRC, que é o International Integrated Reporting Council, que foi o órgão que divulgou o framework para o relato integrado, que vocês leram para essa aula, em 2013. Mas antes de 2013, eles realizaram um projeto piloto. Eles chamaram algumas empresas no mundo e convidaram elas. A gente está tentando desenvolver essa estrutura conceitual. A gente quer que seja principiológica. Por quê? Porque com princípios a gente consegue mais flexibilidade para que
todas as empresas a maior parte das empresas aplique e se adapte à sua realidade, não necessariamente um sketch, né? Uma questão estruturada, fechada e que algumas vezes não se aplica em várias situações. E aí eles tinham um rascunho. Eles enviaram para as empresas e disseram: vocês querem ajudar a gente a ver o que dá certo, o que não dá certo, aplica, e aí a gente discute, ver como realmente fazer essas normas? Então, tiveram umas 200 empresas no mundo que toparam, beleza, então vamos fazer. A gente vai tentar fazer esse relato integrado que vocês estão falando aí, e aí, para depois fazer a divulgação da estrutura conceitual. Então, a empresa pioneira, que até em tese idealizou essa iniciativa, foi a Novo Nordics. O Brasil teve 12 empresas que participaram desse projeto piloto. Junto com o Reino Unido foram os países que mais tiveram empresas engajadas. Aqui no Brasil a gente teve assim, vários envios de sugestão. Até hoje, quando tem alguma discussão lá, o Brasil tem bastante atuação para dar sugestões e contribuir com o IRC. E aí, em dezembro de 2013, eles divulgaram essa estrutura conceitual para relato integrado. Como eu falei, eles não trazem uma norma, não tem um jeito de fazer, diferente do GRI, que ele traz, divulga esses e esses itens, o relato integrado não, mas ele traz esses princípios que devem ser seguidos. Esse estudo que é da África do Sul, eles avaliaram alguns relatórios e lá na África do Sul, eles tornaram obrigatório para as empresas que negociam ações na Bolsa de Valores de Joanesburgo divulgar o relato integrado. Eles têm algumas questões específicas que é dessa divulgação King Free aqui, mas eles já estão, então, com obrigatoriedade de divulgar essas informações no formato de relato integrado. E eles trazem, então, essa questão de integração das informações financeiras e não financeiras. E esses autores, eles mencionam que o principal propósito, a principal diferença que traz o relato integrado é olhar a história de criação de valor pelas lentes de múltiplos capitais. É uma definição bem interessante, eu acho que pega vários pontos do relato integrado, mas vocês concordam que será que realmente o relato integrado ele é tão diferente assim? Ele foi o primeiro que pensou em olhar vários capitais, não olhar só o capital financeiro? Depois dessas coisas que eu falei pra vocês aqui hoje, será que ele foi o primeiro? Eles estão inventando a roda, sim? Não. Então, não. Teve várias iniciativas antes que foram suportando, inclusive, moldando como é a discussão de relato integrado hoje. Exatamente os mesmos capitais que o relato integrado traz, que são os 6, né? Financeiro, manufaturado, social e de relacionamento, humano, intelectual e natural. Essas categorias, de alguma forma, elas já são tratadas na literatura de capital intelectual. Já tem vários elementos divididos de uma outra forma dentro do triple bottom line,
dentro daquela divisão de ambiental, social e econômico. E a diferença dele não é necessariamente os múltiplos capitais, mas é realmente trazer as interdependências entre eles e trazer assim como a empresa coloca esses aspectos não financeiros dentro do modelo de negócios dela. Como que todas essas divulgações de capitais não financeiros impactam ela especificamente. E aí tem uma discussão muito grande sobre materialidade. Vocês já ouviram falar nesse termo? Então, de você divulgar apenas as informações que vão impactar a tomada de decisão dos seus usuários. O relato integrado realmente frisa isso, é um dos princípios, e eles realmente insistem muito nessa questão de você fazer uma divulgação dos itens que são relevantes para o seu negócio, que estão dentro do seu modelo de negócios, e quando não estão, não divulgue, porque aquela informação ela vai tirar o foco das coisas que são realmente importantes para o seu usuário. Então, mas eu vou fazer mais divulgação, é melhor. Não necessariamente. Não tem nada mais fácil de você esconder um resultado que não seja muito bom, uma informação que você não queira que seja vista, do que no meio de um monte de informação. Você coloca ali um monte de coisa, é claro que é fácil de passar algumas coisas que são relevantes. Então é necessário fazer uma análise muito criteriosa e é muito subjetiva também. Essa é uma das maiores dificuldades da implantação do conceito de o que realmente é relevante para o seu negócio. Então, esses são os capitais, né, que a gente estava falando: financeiro, manufaturado, intelectual. Quem poderia definir o que é o capital intelectual? Eu acho que, por exemplo, as Big Four do mercado, elas têm um capital intelectual. Elas têm os auditores, eles são as empresas e fazem a auditoria. Então, isso é um capital intelectual, né? Conhecimento dos funcionários. Acho que consultoria é a mesma coisa. Você tem os funcionários que exercem a consultoria, você tem um capital humano, mas também um capital muito intelectual. Você depende do conhecimento daquelas pessoas. Perfeito. Exemplo excepcional. Vocês acham que no relatório de uma das Big Four, o gasto de água que eles têm deve estar na primeira página do relatório? Essa é uma informação extremamente relevante e é uma informação legal para determinados segmentos de atividade. A atividade de consultoria, de auditoria e muitas outras, a gente tem que dar um foco maior em outros aspectos. E aí você mostra como o capital intelectual e como o capital humano vão estar relacionados com o seu capital financeiro, como que o investimento em treinamento, em construção do material e vão ter um impacto no futuro para você. Então você vai fazendo essas amarrações conforme o seu modelo de negócios. Não necessariamente você tem que divulgar tudo e não necessariamente você tem que seguir um checklist específico. Você tem que ir identificando o que é mais sensível para a sua atuação. E capital humano? Quem que poderia falar o que parece capital humano? Os funcionários, não sei. Diversidade de funcionários.
Exatamente. Normalmente esse tipo de informação que divulga diversidade, mas também aqui vai ser um aspecto relevante, por exemplo, para empresas de software e tal. Vai ser um capital que a gente vai englobar tanto o capital intelectual quanto o humano, e vai ter que ver quem são aquelas pessoas que estão ali que faz muita diferença no modelo da empresa. Aí, social e de relacionamento. Vai entrar todos os fornecedores da empresa, por exemplo, a empresa com gás é uma empresa de concessão. Como que é o relacionamento dela e como que ela está se estruturando para conseguir a próxima concessão que ela vai ter que fazer a renovação. Todas essa questão, aqui foi individualizado o capital humano. Algumas iniciativas tratam esses dois itens como a mesma coisa, mas o relato integrado ele resolveu dividir as coisas e colocar esse social e de relacionamento para que as empresas realmente parem para analisar essas questões individualmente. As relações de trabalho dela, como que tem questões, como eu falei antes, de repente de trabalho escravo, de coisas subhumanas, mas também questões de relacionamento com a comunidade, com essas questões. Aí você começa a colocar num espectro mais individualizado. Vamos olhar isso também, não vamos olhar tudo junto e de repente passar por alguns itens. E o natural, que é as questões ambientais e tal. E ele traz um conceito muito interessante de você demonstrar a sua geração, manutenção e destruição de valor ao longo do tempo. Porque tem algumas empresas, claro que isso não acontece no Brasil, né? É só lá fora, que elas têm um tom positivo nas divulgações delas. Então você entra lá e a empresa, ela tem nossa, tá uma maravilha, todos os indicadores são ótimos, toda a divulgação dela tá maravilhosa, nós somos ótimos, nossas relações de trabalho são maravilhosas. Aí você vai ver, ela tem um passivo trabalhista gigantesco, tem um monte de processos ambientais e tal. Então, aí não tá, a divulgação dela não está condizente, porque ela tá dando um tom positivo para as divulgações dela e escondendo informações relevantes, certo? Isso acontece? Acontece. Mas a gente vai ter que trabalhar muito para que haja seriedade na divulgação dessas informações, para que elas sejam usadas. Já existem muitas empresas que fazem de uma forma ética e apresentam as informações, porque necessariamente, se você olhar e ver essas inconsistências, você liga o jornal, tá vendo o relatório dela, tá tudo maravilhoso, você liga o jornal, não, tem aqui um grande acidente e tal. Necessariamente as coisas elas não vão casar e a informação vai deixar de ser utilizada. Então, as empresas, elas esperamos que não em exemplos tão grotescos, mas elas já estão caminhando para essa neutralidade nas divulgações, mas a gente, como contadores em especial, a gente tem que ter um comprometimento com isso e realmente fazer com que
divulgações sejam sérias e úteis, né? Esse estudo da África do Sul, eles analisaram os relatórios, eles são anteriores a 2013 e eles olharam que tipo de informação que realmente as empresas colocam nos relatórios delas. Então, é um período específico, foi na África do Sul, que já era obrigatório o relato integrado, mas foi num período bem inicial, então ainda tem uma evolução a ser feita. Então a gente percebeu que as informações de relação de trabalho e de capital social, elas eram apresentadas com em mais empresas. As informações de capital humano e capital intelectual, ainda tem muitas empresas que não divulgam. Então, aqui é um estudo já não está tão atualizado, mas infelizmente a gente percebe que ainda tem muita evolução para ser feita e vai ser um desafio para nós, né? Implementar e apresentar essas informações para o mercado, para os usuários. Então, agora que a gente já tem a definição do que são os 6 capitais do relato integrado, eu queria propor para vocês, para a gente completar aqui os temas materiais da Comgás. Dentro daquele... Assim, o que a Comgás faz? Ela distribui gás. Quais são os fatores e os temas relevantes que tem que aparecer no relatório dela? A gente já tem aqui vazamentos e impactos naturais. Dentro desses impactos naturais, quais que vocês acham que são, assim, muito relevantes? Exploração não predatória. O gás tira lá no meio da terra, né? Sei lá, extrair de um jeito menos agressivo, talvez. Não sei se... Eu tava pensando nisso hoje, aí eu fui dar uma olhadinha. Aparentemente eles fazem a extração e aí essa empresa, ela não faz a extração, ela vai distribuir. Então ela tem que achar a matéria-prima que atualmente é um derivado do petróleo, aparentemente. Se vocês tiverem informações divergentes, me avisem. Mas tem também a opção de gás natural de cana-de-açúcar. Então, a empresa ela vai ter que escolher os fornecedores dela e ela vai ter que escolher a matéria-prima que ela vai comprar de uma forma que minimize os impactos, os impactos naturais dela. Mas também é uma decisão que não é tão trivial assim. Mas parece uma questão para ela lidar no relatório e dizer o que ela está fazendo nesse sentido, né? O que mais que ela tem que se preocupar? As parcerias que ela faz, a questão de quem são os investidores ou não, que eu estava olhando, que eles fazem relatório de sustentabilidade. E acho que até o último foi 2017, pelo que eu consegui achar aqui. Tem uma parte que eles falam que a Cosan adquiriu, e a Cosan ela trabalha com a parte de cana, de distribuição. Você comentou de gás não vindo do petróleo, mas gás de repente vindo do bagaço da cana. Então também seria interessante, de repente, ou pesquisas, ou os parceiros que investem nela, alguma coisa nessa linha. E dos riscos que ela tem? Já tem vazamento, impacto natural. O que mais?
da atividade do dia a dia dela? O que ela tem muito? Tem um fator aqui que eu acho que é interessante, que é o cuidado com a manutenção, né? Então, o cuidado com a manutenção engloba vários fatores. Um deles pode ser, não sei, até poluição do solo, destruição do patrimônio público, às vezes explode lá um cano, né? Pode acontecer também alguma coisa nesse sentido. E a questão da segurança com os funcionários, né? Que é extremamente relevante também. Então, nesse processo de manutenção, os funcionários estarem bem treinados, bem equipados, né? Perfeito, muito bom. Mais alguma coisa? O que mais que ela tem que gerar? De capital lá. Desempenho financeiro, né, gente? A gente vai se preocupar com os dois, tanto o desempenho financeiro quanto o não financeiro. Então, será que a Comgás concorda com a gente? Eles fizeram um estudo de materialidade. Deixa eu ver se tem esse comentário aqui. Que legal. Será que dá para enxergar? Então, as empresas, em geral, elas estão fazendo esses mapeamentos de materialidade. Elas têm que definir quais que são os temas mais relevantes para a atividade delas, quais que elas vão dar mais ênfase no relatório e tal, e quais que são, assim, precisa ser tratado, mas não com tanta relevância e tal. Aqui, a Comgás, ela determinou, depois do estudo, então, essa matriz de materialidade, ela pode ser feita utilizando diversas metodologias, pode ser feita de várias formas. Então, pode consultar a gestão da empresa, vai definir quais que são, vão fazer exatamente o que a gente fez aqui. Tá, a Comgás distribui gás. E quais que são as coisas que vocês que estão tomando decisão acham que são as mais relevantes? E aí eles vão pôr as questões ali e vão definir. Então, beleza. Então, quando a gente for fazer as demonstrações, a gente vai se preocupar muito em esclarecer esses temas. Pode ser feito também, não, vamos fazer com a alta gestão. Vamos pegar aqui a diretoria, vamos fazer a alta gestão e vamos entrar num acordo do que são os temas materiais. Pode envolver mais uma amostragem dos funcionários. Ou pode envolver vários grupos de stakeholders. Eles consultam de várias formas, fazem amostragem e tal, para chegar num ponto de consenso e do que realmente são as questões materiais da empresa. Aqui na Comgás especificamente, o item mais relevante considerado foi o nível de preparo para emergências. Então, vocês veem como faz sentido? A gente tem que fazer sentido, porque a gente conhecendo o mínimo da empresa, a gente já começa a receber esses alertas e tal. Se vocês pegassem a matriz de materialidade dela e tá como o item mais importante, gasto com água, vai acender uma luzinha vermelha. Tipo, é relevante, mas não o mais relevante da empresa, entendeu? Aí depois, eles têm itens anticorrupção. Interessante, né? E aí eles têm segurança e saúde, que a gente também identificou. Performance econômica, que a gente também citou. E
beleza, esses são os mais relevantes. Aí depois eles têm agentes regulatórios, treinamento e qualificação, emprego e comunidades locais. Legal? Então, é bem interessante, eles trazem esse mapa. Se vocês verem agora outros também, é legal de analisar e tem que fazer sentido. A gente tem que, assim, você conseguir perceber que dentro da atividade da empresa essas coisas são realmente relevantes. E vocês concordam que para cada setor de atuação isso vai mudar? Então, é uma das principais preocupações de você realmente demonstrar e divulgar as coisas do seu negócio, porque não é tão necessário você ir lá e ver uma lista de indicadores que não fazem muito sentido, sabe? É mais importante a empresa tentar demonstrar realmente a sua atuação no mercado. Então, o framework ele propõe que a empresa divulgue o modelo de negócios dela com todas essas informações. Então, que tipo de input que a empresa tem de capital financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social de relacionamento e natural. Aí, dentro das premissas de atuação dela, que são a missão e a visão, considerando as questões de governança, riscos e oportunidades, estratégias e alocações de recursos, a performance e outlook, você vai realizar as suas atividades, vai ter os outputs da produção e vai ter os outcomes, que vão ser os resultados nos mesmos capitais: financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social de relacionamento e natural. Eu tenho que considerar também esse aspecto maior, que são o ambiente institucional, qual que é o ambiente externo que a gente está atuando. Aqui em São Paulo vai ter concorrência para Comgás? Não. Mas será que ela vai conseguir a renovação das concessões para ela atuar? Não sei. O que tem que ser feito? Como que a gente minimiza os riscos? Como que a gente se estrutura de outra forma? E o relato integrado, ele traz de uma forma muito, muito, muito incisiva demonstrar isso ao longo do tempo. Então, você trazer o value creation, né? Criação de valor, de preservação e diminuição, né? A geração, manutenção e destruição de valor ao longo do tempo. E o que é ao longo do tempo? Até onde que a gente tem que ir? O que é longo prazo? Se você considerar que a organização ela é criada para não morrer, você pode considerar que é o tempo que ela permanecer ativa. Poderia ver dessa forma? Poderia, mas é meio desafiador, né? Vamos fazer projeções até o infinito. Então... Não, foi excelente. É esse pensamento que a gente tem que estar. E é exatamente isso que está dentro do conceito de sustentabilidade. A gente está trabalhando com organizações que visam a continuidade. Então, sustentabilidade dentro disso vai ser a continuidade da empresa, entende? E aí ela tem que ter sustentabilidade financeira, mas ela também tem que ter sustentabilidade ambiental, ela também tem que ter sustentabilidade social, ela tem que se preocupar com os impactos que ela está gerando, porque senão no longo prazo também ela não vai continuar a ter continuidade. Deixa eu ver que horas são.
Até 5? Mais uns 10 minutos, você que sabe aí. Fica à vontade. Não, eu ia propor para vocês tentar dividir em 3 grupos, mais ou menos, e tentar achar na Comgás esses elementos. Você podia aproveitar, a gente está pensando esse ano, até os anos anteriores, eles avaliavam no trabalho uma empresa que já tinha. Agora surgiu a ideia de pegar uma empresa dessa, por exemplo, e eles rascunharem um relato integrado. E aí vocês já escolheram a empresa? Até eu queria saber o que você acha dessa ideia. Eu acho muito legal, é um exercício muito interessante. É mais ou menos o que eu pensei para essa aula, né? Vamos pegar uma empresa que não tem e vamos fazer um esforço assim de pensar em como teria que ser. Desculpa, pode falar. Só uma pergunta. Com relação a... Você falou da sustentabilidade, né? Da empresa, o relato integrado puxa muito essas informações, né? Com relação aos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há alguma relação dos 6 capitais com os ODS? Os ODS são 17, né? São várias áreas. Teoricamente teria que ter, né? Mas, você sabe se há alguma relação dos ODS com os capitais ou simplesmente a matriz de materialidade que vai definir a divulgação, disclosure, né, das informações? Não há, né? Até porque a matriz de materialidade está prevista no Global Compact, né? Sim. Também. Mas não há nenhuma relação entre os ODS e os capitais, né? Acho que... Assim, não tem uma relação direta, mas já tem até... Eu posso tentar procurar para vocês, mas um trabalho que ele tenta, assim, fazer o link de como o relato integrado pode auxiliar na adoção dos ODS, porque, de certa forma, os discursos, eles são alinhados. E o relato integrado, ele é realmente essa visão de negócios. Como eu vou pensar a minha empresa considerando todas essas perspectivas aqui. Dentro dessas, a gente vai abrir um monte de coisa. Só aqui na aula rapidinho, a gente já foi falando um monte de coisa que é a abertura que vai dentro de cada uma dessas esferas, vamos dizer assim. E... Você sabe qual é o autor desse artigo que você falou ali? Eu pesquiso e aí eu peço para o professor disponibilizar para vocês. Mas o professor também tem um exercício assim interessante nesse sentido, né, professor? A gente tem uma outra disciplina, lá a gente junta. Mas vocês fizeram alguma coisa de uma relação direta? Então, assim, de relacionar a B3, esse capital... A B3 fez a campanha do relatório de sustentabilidade e relato integrado. Agora, desde 2017, ela fez a campanha dos 17 ODS, né? Então, relate os 17 ODS e eu explique. Tá? Então, tá dentro do negócio, né? Mas são coisas distintas. Aqui é relatos corporativos, né? E o pessoal acho que tem a mania de quando vem alguma novidade, aquela novidade tem que ser o salvador, se bem né? Que hoje não tem mais, o corporativo se torna ambiental, né? Mas no final das contas, se a gente for analisar a questão do framework em si, né? O framework baseado pelo IASB, baseado pelas instituições e o GRI, o próprio GRI, né? Mas no final de tudo, eu acredito que deveria... Ainda não foi tratado, né? Mas não foi incluído no framework. Não, mas já tem empresas que já adotam. Então, a Fundação Amazônia já tem os 17 ODS em tudo. Os relatos corporativos, o relato integrado, na estratégia. Né? Eu acho que são duas coisas mais ou menos recentes que estão caminhando juntos. Né? Quem sabe no futuro, né? Para mim, elas podem não necessariamente estarem diretamente relacionadas, mas se você faz uma campanha que envolva uma ODS, você está mexendo diretamente na governança da empresa,
na transparência, você tem N outras coisas que acabam se conversando para chegar nesse Isso. relato E integrado. talvez o relatório de sustentabilidade tem mais a ver. Aqui na verdade, a integração do todo, que pode até aparecer aí, né? Como eu falei, pode até parecer mais desdobrado nos capitais, não nos ODS em si. Pois, você podia fazer esse artigo, essa tese nova aí, né? Não, sim, faz parte. Eu até vou incluir isso, né? Mas o meu objetivo, de fato, é mais o disclosure da informação com relação a essa ligação, né? Porque você falou muito em como que eu, como empresa, como que eu, dono da empresa, vou dizer, a gente sabe que tem a preocupação pelo ambiental, né? Então, eu vou dizer para a minha empresa, mesmo que o ambiental não seja tão forte na minha matriz de materialidade, os ODS são. Então, assim, como que eu vou tomar minha decisão, né?